Boa Prontinho pra noite, gente. certo? Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa terceira aula, terceira e última aula sobre petroquímica. Tudo certo? Slide 1, slide 2. Certinho, pode continuar. Então, beleza. Então, hoje, nossa terceira e última aula, nós vamos falar sobre produtos petroquímicos, vamos falar da cadeia petroquímica e de alguns processos petroquímicos básicos como exemplos. Então, relembrando, né, a indústria petroquímica é o setor que transforma o petróleo e gás natural em uma ampla gama de produtos químicos, utilizado em diversos setores da economia e no nosso dia a dia. É isso que a gente tem visto nas aulas, a aplicação da petroquímica, a importância da petroquímica no dia a dia e como seus produtos afetam a economia dos países, né? Havendo aí uma necessidade de importação, exportação, muitas das vezes, porque tem lugares que é rico em petróleo, enquanto que outros não, mas de forma geral, todo o ecossistema mundial ele é necessário de petróleo. Então, os produtos petroquímicos eles são divididos em três categorias: são os básicos, os intermediários e os finais. Então, hoje na aula, né, a gente vai falar sobre esses compostos que estão envolvidos nessas categorias. Então, a partir deles, desses compostos produzidos em diferentes categorias, os produtos petroquímicos são produzidos produtos petroquímicos intermediários, que servem como matéria-prima para a fabricação dos produtos petroquímicos finais, que podem ser polímeros ou não, né? Então, a gente tem aí o básico da extração, esses intermediários que são processados e considerados como os produtos finais. Então, aqui a gente tem a definição dos polímeros, né? Que são polímeros. Polímeros são macromoléculas grandes, formadas pela repetição de muitas unidades químicas menores, chamadas de monômeros. Então, o monômero é aquela parte pequena. Então, a gente tem um exemplo aqui na figura, que seria uma parte da molécula. Quando eu pego esse monômero e eu adiciono mais um, por meio aí de ligações poliméricas para formar os polímeros, quando eu tenho dois, eu tenho dímero, quando eu tenho três, eu tenho trímero, quando eu tenho muitos, eu tenho os oligômeros, né? Ou os oligômeros, isso. E aí, então, essa reação, né, que é uma reação polimérica, que eu tenho essa união de vários monômeros, eu vou gerar os polímeros. E é muito fácil da gente citar polímeros no nosso dia a dia. Nosso dia a dia é cercado de vários polímeros, desde quando a gente vai no supermercado, usa uma sacolinha, o carro tem muitas partes poliméricas, os celulares têm muitas partes poliméricas, os móveis das nossas casas, até mesmo na escola e tudo. Então, por isso que a gente tem essa dependência tão grande também, né, do petróleo. E os principais produtos básicos, a gente fala de olefinas e de olefinas leves, como, por exemplo, o eteno, o propeno, os butenos e butadieno. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do eteno, que é essa molécula composta por dois carbonos que são ligados duplamente entre eles. Por isso que a finalização da nomenclatura é eno, que significa que eles têm ligação dupla entre os carbonos, e quando eu tenho dois carbonos, é o eteno. Eles são essenciais na produção de vários tipos de polímeros. Então, assim, eu poderia chamar essa parte aqui da molécula, por exemplo, como monômero, que aí eu vou ter depois reagir vários deles até formar os polímeros. Então, esses produtos básicos, né, eles são essenciais na fabricação dos polímeros, como também dos compostos aromáticos, como benzeno, tolueno e xileno. Aqui a gente tem um exemplo do,
benzeno. O benzeno ele é um composto que em sua estrutura apresenta 6 carbonos e 6 hidrogênios, né, o C6H6. Ele tem uma cadeia fechada, né? E quando a gente tem uma cadeia aberta, né, quer dizer que a gente tem tudo na mesma linha, digamos assim. Quando a gente tem uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, é esse caso do benzeno, né? Que todos os átomos são conectados entre eles, fechando mesmo a cadeia. Então, a gente tem o benzeno, e entre eles a gente tem ligações duplas, alternadas. Então, isso é uma característica bem específica para ele, tanto na forma espacial com que esses átomos estão dispostos na natureza, e como a característica mesmo. Então, esse nome aromático, ele veio justamente porque ele foi atribuído ao cheiro, lá nos primórdios de tudo, antes de conhecer a cadeia em si, o que causava em si, qual composto em si, já se percebia esse aroma que era vindo desses produtos que tem uma base aí característica, que é o anel benzeno, e aí tem N ligações entre eles, né? Por isso que a gente tem o eno, xileno, que são derivados, e que tem suas aplicações. Então, quando a gente fala do propeno, a gente pode falar do propileno. Quando eu tenho a nomenclatura prop, significa que eu tenho 3 carbonos, que é o caso dessa molécula central aqui, e o eno também é uma ligação dupla. Então, portanto, a gente tem um carbono, uma molécula que apresenta 3 carbonos, sendo que uma das ligações é uma ligação dupla, correto? Então, também eles são usados como monômeros para polímeros ou como solventes, como eu disse com vocês. Então, a gente pode utilizar, né, eles para poder realizar reações poliméricas até a formação de polímeros, como a gente já tem aplicações no nosso dia, que a gente já sabe, mas mais para frente também a gente vai citar quais os polímeros que são formados quando a gente tem esse tipo de reação. Além desse, também são considerados produtos petroquímicos básicos o acetileno. O acetileno, então, ele tem esse nome comercial, né? Mas ele é o eteno, porque ele tem ligação tripla. O acetileno ele tem um carbono, 2 carbonos, etano, eteno, etino. Ele é o etino, porque ele tem ligação tripla. Por isso que aí o nome comercial dele é o acetileno. Ele tem 2 carbonos. Por isso a nomenclatura dele é et, mas o final dele é ino, justamente por causa da ligação tripla que ocorre entre esses carbonos. Aqui a gente tem o metanol. O metanol ele é composto de um único carbono, o et. O final al significa que ele é um álcool, né? O metanol ele está envolvido nas fraudes que a gente viu recentemente de bebidas. Ele tem uma aparência muito próxima do etanol, por isso que é fácil fazer uma adulteração sem que há uma percepção visual da adulteração, mas a gente sabe que o metabolismo do organismo ele é totalmente diferente, né? Então acaba que o fato de ter um carbono de diferença tem muita diferença no reconhecimento no organismo. Isso gera uma série de reações, incluindo produtos tóxicos que podem atuar no nosso organismo e gerar grandes problemas, como, por exemplo, a perda de visão. Aqui a gente tem também a amônia, né? A amônia já é um composto diferente, porque ele não tem a sua estrutura carbono, e sim o nitrogênio. E ele tem 3 ligações com hidrogênio. A amônia é muito característica, assim, o cheiro de amônia é muito característico, né? Se a gente cheira amônia uma vez, a gente reconhece o cheiro. Tem pessoas que são super sensíveis a esse cheiro, e é uma produção muito importante para o país, porque o desenvolvimento industrial ele necessita do gás amônio, que ela é um gás nas suas condições normais, mas também pode ser utilizado aí na agricultura para a parte dos fertilizantes nitrogenados.
Então, o acetileno, derivado da indústria do carvão, pode substituir o eteno na produção de diversos produtos intermediários finais. Então, assim, a gente tem um eteno, como eu falei, que ele tem essa ligação dupla, e aí tem uma série de transformações que a indústria faz para gerar uma série de produtos finais. Eu poderia fazer isso a partir do acetileno? Eu consigo também. Então, se eu tenho uma fonte, que ela tem uma fonte maior de acetileno, eu posso utilizar para gerar esses produtos, né? Mas eu acrescento uma etapa, que é justamente a etapa aí onde eu vou fazer uma reação química para que essa ligação química ela seja rompida, e aí eu saio de uma molécula com tripla ligação no carbono para uma molécula com dupla ligação, e aí eu sigo com todo o processo envolvido nele, correto? Falando dos produtos petroquímicos, então, intermediários, né, que são obtidos a partir de produtos da primeira geração, aqui a gente tem alguns exemplos, a gente tem 8 exemplos deles. Por exemplo, o etileno glicol. Ele é utilizado na produção de poliéster, como também anticongelante. Então, se eu coloco, eu tenho um solvente, uma mistura, eu coloco um pouco de etileno glicol, é, eu vou ter, logicamente, né, conhecer meu sistema, conhecer as temperaturas envolvidas, mas se em determinada situação aquele material, aquela solução tinha tendência de congelar, quando eu coloco o etileno glicol, essa temperatura muda, então, portanto, não congela, ele é considerado um anticongelante muito importante. O estireno, ele é uma base para fabricar o poliestireno, e o poliestireno é o que a gente conhece como o isopor, né? Aquele material bem levinho que ocupa um determinado espaço. A gente tem o acetato de vinila, que ele é usado para adesivos e tintas, enquanto que o óxido de etileno, ele é uma base para tensoativos e detergentes. A gente tem aí o óxido de propileno, que ele já é usado para fazer aquelas espumas de poliuretano, que a gente conhece aí no nosso dia a dia também. O anidrido fitálico, ele é utilizado como resinas e plastificante. O bisfenol A, utilizado na produção de policarbonato e resinas epóxi. É uma atenção muito grande ao bisfenol A, porque ele é um problema para o ser humano também, porque em concentração elevada ele é tóxico. Então, é comum da gente olhar, por exemplo, embalagens plásticas que está escrito assim, livre de bisfenol, que é justamente por isso, né? É um polímero de qualidade, que passou por um processo bem rigoroso para separação do bisfenol A, que é esse composto tóxico, e então, se eu tenho um material que ele é livre de bisfenol, eu posso usar com mais tranquilidade. Então, se eu pego uma garrafinha de água, por exemplo, que fica em contato com bisfenol, uma garrafinha de plástico que tem bisfenol, e aí, então, a água teria contato com esse bisfenol. Pode ser que uma parte seja lixiviada para a água e a gente acabe ingerindo. Por isso, que tem todo esse apelo, né, para que não se utilize bisfenol A, né, por eles ter esses problemas, e aí aqueles materiais acabam utilizando como estratégia de declarar que aquele material ele é livre de bisfenol A. Também a gente tem o LAB, que é o alquilbenzeno, que ele é utilizado como um detergente biodegradável. Falando dos produtos finais, os principais produtos petroquímicos finais obtidos a partir do metanol incluem resinas fenólicas, ureicas e melamínicas, bem como os chamados acrílicos, que na verdade são polimetacrilato de metila. Então, esse acrílico que a gente conhece aí também, né, ele pode vir aí de uma rota através de produtos finais no processamento de material
na indústria, a partir da indústria do petróleo, e no caso seria a partir do metanol. Quando a gente fala da amônia, né, que é aquele composto NH3, ele é utilizado na fabricação de produtos petroquímicos finais nitrogenados, como as poliamidas, as resinas ureicas e as melamínicas. E também a gente pode aí ter, né, a produção de explosivos. No entanto, o uso primordial realmente no Brasil, né, também devido às nossas características, é a produção de fertilizantes nitrogenados, né, uma vez que ele é um macronutriente de extrema importância para o crescimento da planta e desenvolvimento dela. Que quando a gente fala de NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Então, a gente tem aí o nitrogênio utilizado como fertilizante nas suas diferentes formas, porque aí vai depender da aplicabilidade, da cultura que vai ser avaliada, da forma que vai ser avaliado, para que a gente tenha o maior aproveitamento da planta e menor perda por o ambiente, até mesmo perdas por volatilidade, porque se um composto nitrogenado ele for transformado em amônia, a amônia é um gás, e essa amônia é perdida para o ambiente. Então, agora a gente vai falar sobre a cadeia de produtos básicos e os produtos intermediários e finais. Aqui a gente tem um exemplo que é a cadeia do petróleo. Então, com o petróleo, eu vou ter a parte dos gases associados, né? Que aí eu tenho o etano, propano, butano, né? 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. E aí eu posso separar, então, o etano com o GLP, que seria aí a forma de gás líquido, digamos assim, e ter a reforma a vapor. E aí eu vou gerar o etileno, o propileno, um composto aí com 4 carbonos, aí vai depender da característica do meu processo, como também o gás de síntese, que é o monóxido de carbono, mais o gás de hidrogênio, e esse gás de síntese tem uma aplicabilidade muito grande, porque você consegue fazer grandes reações com ele, inclusive a geração até mesmo de biodiesel é possível, ou de diesel, né? Aí vai, biodiesel seria de forma mesmo natural, mas a gente consegue fazer. Já na nafta, a gente vai ter uma reforma catalítica, que vai produzir aí benzeno, tolueno e xileno. A gente vai ver a estrutura química desses compostos, como também a gente pode ter o craqueamento a vapor, né? Que o craqueamento é a quebra. E esse vapor, então, seria o craqueamento à base de vapor de água. E aqui, então, a gente tem um gráfico, né, uma imagem que traz aí vários derivados do benzeno. Então, no benzeno, eu posso ter aí o etilbenzeno, que através do etilbenzeno eu vou ter o estireno, eu posso fazer o poliestireno. Tem os cumenos, que eu posso gerar aí fenol e acetona. Através do fenol, eu vou levar o bisfenol A, que a partir do bisfenol A vai formar um policarbonato ou um epóxi, né? Então, por isso que a gente fala aí do bisfenol como ser um contaminante, porque ele seria residual de todo o processo de fabricação, como também eu posso fazer resinas fenólicas. Eu tenho aqui o ciclo hexano, que na transformação aí forma o ácido adípico, que a partir daí eu posso gerar nylon com estrutura de 6 carbonos, como também a gente tem a anilina e os clorobenzenos, que no caso seria uma substituição no anel benzeno, eu substituo não, eu adiciono um cloro, certo? Então, aqui tem exemplos de reação que a gente pode fazer com o benzeno. Então, aqui eu tenho o anel benzeno, né, que é aquela estrutura de 6 carbonos, com o anel aromático. Então, quando eu tenho um processo de alquilação,
alquilação, eu estou inserindo radical alquilo, ou seja, eu estou inserindo uma parte de hidrocarboneto nessa molécula. Então, eu tenho um benzeno e eu tenho aqui uma molécula com dois carbonos, não foi adicionada. Então, quando eu adicionei essa parte carbônica desses dois carbonos no meu anel benzeno, eu formei o etilbenzeno. E aí eu posso fazer uma deidrogenação, né, que eu vou retirar hidrogênio até que eu formo o estireno. Repare aqui que eu tenho uma estrutura de CH2CH3, aqui eu tenho uma estrutura de CH2, né? Então, ele perdeu um desses hidrogênios e formou o estireno. Aí sim, o estireno, ele é um monômero que, através de reações de polimerização, eu formo o poliestireno. Talvez agora ficou um pouco mais claro da gente entender aqueles conceitos que a gente falou inicialmente da formação de um polímero como macromolécula através de monômeros, como, por exemplo, o estireno. Então, aqui, nessa segunda parte, eu tenho meu anel benzeno, uma alquilação também, porém, aqui estou adicionando uma molécula que tem 3 carbonos, que é o propeno. Esse propeno vai gerar o isopropilbenzeno, popularmente conhecido como comeno, que por meio de oxidação, eu vou gerar o fenol. Aqui está, então, o que a gente chama de fenol, é um composto muito importante na química, muito utilizado no nosso dia a dia. E qual que é a característica do fenol? Eu tenho um anel benzeno, né, compostos aí dos 6 carbonos, e ligações duplas alternadas, e um dos carbonos está ligado a um OH. Então, isso é um fenol que em meio de acetona, com um meio ácido H+, eu posso gerar os policarbonatos, que também de forma mais popular a gente chama de PC. E aí eu tenho outro processo também que é a sulfonação. Então, a sulfonação, pelo próprio nome já diz, eu vou colocar algo que está correlacionado com o enxofre. O enxofre tem o símbolo na tabela periódica um S. Então, nessa alquilação aqui, eu coloquei um radical alquilbenzeno. Então, esse R aqui está simbolizando um radical qualquer, né? Que poderia ser qualquer tamanho de cadeia carbônica que está nessa molécula. Então, a partir de uma sulfonação, de uma neutralização, eu vou adicionar esse composto. E aí eu vou ter o alquilbenzeno linear sulfonado, conhecido como LAS, que é um surfactante, justamente pela essa característica, né, de ter o composto de enxofre com cargas negativas e o sódio contra íon com carga positiva. Isso faz dele ter essa característica de um surfactante. Aqui a gente tem o tolueno. Então, o que caracteriza um tolueno? O tolueno ele é caracterizado pelo anel benzeno ligado a uma CH3. Então, aqui eu tenho um tolueno. Se eu tenho outras ligações, então eu estou gerando moléculas diferentes. Então, se eu tenho o primeiro carbono ligado no CH3. Se o carbono vizinho aqui também é um CH3, a gente chama da posição orto. Orto significa que é o primeiro carbono depois deste carbono que tem uma ligação com o CH3. Então, aqui é o primeiro carbono é orto, o segundo carbono, que é o de baixo, é para, e o terceiro é meta. Do outro lado é a mesma coisa, eu tenho orto, meta, para. Então, quando eu falo um ortoxileno, significa que depois do primeiro carbono eu tenho uma ligação com CH3. O meta é no terceiro. E o para é no quarto. Então, se a gente contar aqui, ó, um, dois, depois do segundo, é o terceiro, aliás. Então, o chileno, o orto é o primeiro, o meta é o segundo e o para é o terceiro. Para ficar claro. Então, se eu contar aqui, tá meu primeiro,
o carbono que tem a ligação, logo depois eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, eu tenho o para chileno. E aí eu tenho uma infinidade de produtos que a gente pode, de moléculas, existir justamente por essa combinação de metilas nesse anel aromático. Quando eu falo metila, ele está relacionado com esse CH3, porque o met é o termo usado para dar nome à substância com um único carbono. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o tolueno, com as substituições gerando o ortometa para, como também tem o comeno, e aí eu tenho aqui embaixo o dureno, até a substituição como o estireno. Então, o xileno, ele é um hidrocarboneto aromático inflável, incolor, obtido da mistura dos três isômeros do dimetilbenzeno, né? Quando eu falo dimetilbenzeno, é exatamente isso. Eu tenho o benzeno com duas metilas, que são aqueles dois CH3, que pode estar na posição orto, na posição meta, como na posição para, por isso que é ortometa ou para chileno. E a forma molecular, aí, no geral, vão ter 8 carbonos e 10 hidrogênio. Então, na química, refere a esses isômeros que têm o anel benzeno substituído por dois grupos na posição 1, 2, que é aquela orto, 1, 3, meta, 1, 4, para. Então, aqui ele está considerando o carbono que tem a primeira ligação com metila como 1, então o carbono como a metila 1, o do lado dele é o 2, que é o vizinho, que anteriormente eu mostrei para vocês como 1. Nessa nomenclatura aqui, ele está falando 1, 2. Então, está na posição orto. O 1, 3 está na posição meta e o 4 na posição par. Vamos voltar aqui. Então, aqui a gente tem o 1, 2 na posição orto, 1, 3, então 1, 2, 3 na posição meta e 1, 4, 1 e 4 na posição para, certo? Então, os derivados do xileno são cruciais para a indústria química, sendo utilizados na produção de polímeros plásticos, fibras sintéticas e solvente. Então, aqui a gente tem o ortoxileno, o metaxileno e o paraxileno. E aí a gente tem outras moléculas aqui que são diferentes. Aqui a gente tem o OH, que são moléculas voltadas para o fenol. Então, se eu tenho a posição 1, 2, sendo que na 1 eu tenho uma ligação com um OH, e na posição 2 com uma metila, eu vou ter o ortocresol. Na posição 3, 1, 2, 3, eu vou ter o metacresol. E na posição 4, 1, 2, 3, 4, o paracresol. E ainda posso ter diferentes variabilidade aí dessa molécula. Então, nessa metila, se eu adiciono mais um oxigênio, depois uma metila, eu vou ter aí o guaiacol. É utilizado como vários reagentes aí. Inclusive, nas indústrias, ele é utilizado para ver oxidação de vegetais. E aqui a gente tem o exemplo do xileno para a formação dos polímeros, através das reações poliméricas. Então, eu tenho o meu xileno, que nesse primeiro caso aqui eu tenho um para-xileno, que é aquele na posição 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4. Eu vou ter uma oxidação com meio de metanol. Eu vou formar esse composto, que é o dimetil tereftalato, e a partir dele eu vou conseguir ainda fazer mais uma reação, que é uma transesterificação com etileno glicol, e aí eu vou formar esse polietileno tereftalato, que popularmente ele é conhecido como PET. Então o PET, né, esse garrafa PET que a gente conhece, ela é formada através de um xileno e a gente teve várias transformações para isso, como, por exemplo, a oxidação, a transesterificação, até a produção do PET. Já quando eu tenho aqui o meu ortoxileno, né,
que eu tenho essa metila no segundo carbono, eu faço um processo de oxidação, tem todo um aparato para isso, e aí eu vou gerar o meu anidrido fitálico. Então, entre essas duas ligações, entre essas duas metilas, né, eu adicionei um monte de oxigênio aqui, então, entre elas eu formei uma cadeia fechada que está ligada com oxigênio e ainda tem duas ligações duplas com oxigênio, e aí eu vou formar o plastificante para PVC, que também é um polímero muito conhecido no nosso dia a dia quando a gente fala de material PVC. Aqui a gente já tem os derivados do etileno, como, por exemplo, o PE, que é o polietileno. Ele é o derivado mais importante em termos de volume de produção, é um dos plásticos mais consumidos no mundo, porque ele tem uma aplicação vasta para produtos como embalagem, sacola, garrafa, filme e tubo. O etileno glicol, ele é utilizado principalmente como anticongelante, como a gente viu, em sistema de refrigeração e na produção também de fibras poliéster, que é utilizada em tecidos de fabricação do politerafetalato de etileno, que é o PET, que a gente acabou de ver. A gente tem o óxido de etileno, que ele é um intermediário utilizado na produção de etileno glicol, detergentes, solventes, entre outros produtos químicos. O cloreto de vinila é a matéria-prima para a produção do policloreto de vinila, que é o PVC que a gente falou, que ele é utilizado aí basicamente em tubulação, revestimento, janelas e pisos, e até mesmo através do etileno eu consigo chegar no etanol, se eu fizer uma reação de hidratação. Só um minuto, desculpa, gente. O etileno pode ser hidratado para produzir o etanol, que tem diversas aplicações, e até mesmo como combustível, que a gente já está cansado de saber dessa aplicação. Então, aqui eu tenho o gráfico do etileno e algumas reações que exemplificam isso. Então, o etileno como um monômero, eu posso fazer uma reação de polimerização, né, que eu vou juntando vários monômeros, numa quantidade que é N monômeros, e aí eu vou gerar o polímero, que é o PE, que é o polietileno. Reparem que até em rótulos de algumas garrafas de material polimérico, assim, de plástico, falando popular, a gente tem um símbolozinho de PE, então significa que ele é um polietileno. Se eu fizer uma cloração, né, estou aí adicionando a molécula, o átomo de cloro, eu vou formar o cloreto de vinila, que ao fazer a polimerização, eu agrupei esses monômeros e aí eu gerei o PVC, que é o policloreto de vinilo. Já se eu fizer uma oxidação, né, eu vou gerar o óxido de etileno, né? Então essa molécula tem 2 carbonos ligados a um oxigênio. Depois eu faço uma hidrólise e aqui eu tenho o etileno glicol. Então, etileno glicol, eu tenho 2 carbonos e 2 funções OH ligadas entre eles. Por isso que ele é um etileno glicol. Quando a gente fala do polipropileno, ele é o derivado mais comum, é um termoplástico utilizado na indústria, que a gente fala PP. Então, assim, novamente, se a gente olhar umas embalagens, a gente vai ver que lá no rótulo mesmo tem lá PP, significa então que aquela embalagem foi produzida a partir de polipropileno, que ele é utilizado tanto em embalagens flexíveis como em embalagens rígidas, utilizado na indústria têxtil para carpete, para peças automotivas como para-choque, painéis de portas, dispositivos da saúde também como seringa, materiais hospitalares esterilizáveis, tubos e recipientes para alimentos e produtos químicos. O óxido de propileno, ele é um intermediário também químico usado aí com várias aplicações, como a formação de poliuretano,
que é aquela espuma utilizada como isolamento e revestimento. Então, para gerar o poliuretano, eu utilizo esse intermediário de óxido de propileno, que é um derivado aí do propileno. Eu tenho também o ácido acrílico, que ele é utilizado na produção de polímeros superabsorventes, por exemplo, como fralda descartável, né, que tem essa capacidade aí de reter, de absorver, e também como tintas, adesivos e resinas. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do polipropileno quando ele sofre diferentes tipos de reações químicas. Então, eu tenho polipropileno e aí ele como monômero, utilizado uma reação de polimerização. Vários monômeros se juntaram, eu vou formar o PP, que é o polipropileno. Já se eu tenho uma oxidação, né, estou envolvendo aí já a molécula de oxigênio, eu formei o ácido acrílico, que depois da polimerização eu tenho os poliacrilatos de sódio. Quando eu faço a cloração, que eu estou utilizando aí o átomo de cloro, eu vou gerar o cloreto de alila, a gente pode ver aqui essa molécula com os cloros, e aí, através da transformação, eu posso gerar o glicerol e o PU. Quando eu tenho a hidratação, eu já gero o isopropanol, que é exatamente essa molécula que está descrita aqui, e depois de um processo de oxidação e de hidratação, eu tenho a formação da cetona. Essa cetona que é exatamente a cetona que a gente conhece no nosso dia a dia, que as mulheres usam normalmente para retirada de esmalte em salão de beleza. E a gente tem aí a epoxidação com presença de peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, vou gerar o óxido de propileno, que depois da hidratação tem o propileno glicol, certo? Um outro derivado, ele é o butadieno. O butadieno, ele pode ser também uma borracha de estireno e butadieno, então aí eu tenho a combinação, né? Um produto formado desse butadieno com estireno, que ele é um elastômero sintético utilizado na fabricação de pneu, como também correias transportadoras, sola de sapato, mangueiras e tapete. Já o polibutadieno, ele é um homopolímero conhecido pela sua alta resistência à abração, flexibilidade, sendo chave para a composição da banda de rodagem de pneus. A borracha acrilonitrila butadieno, ela tem uma resistência a óleos, combustíveis, graxas e produtos, utilizada aí para vedação, junta, luvas, mangueiras, que requerem resistência química. A gente tem o ABS, né, que já é a acrilonitrila butadieno estireno. Comum também a gente ouvir falar desse termo ABS quando se refere a um polímero. Ele é uma resina termoplástica versátil, utilizado pela situações que a gente tem resistência e flexibilidade para a produção de peças automotivas, carcaças de eletrônicos e outros moldados. Quando eu falo do metanol, que é aquela molécula que a gente já vem falando dela desde o início da aula, ele está relacionado aí com o carbono e a função OH, então eu posso gerar aí, sair da função álcool para a função aldeído e formar o formaldeído, que é o formol, que a gente também conhece, que é o derivado de maior volume, uma matéria-prima, e é fundamental para a produção de resinas de polímeros, que são utilizados em adesivos, aglomerados de madeiras e laminados. A gente tem aí também o ácido acético, né? O ácido acético, ele é aquele cheiro do vinagre. No nosso dia a dia, se a gente for reconhecer o cheiro do ácido acético, é aquele composto que vem do vinagre. Lógico que para grau alimentício tem uma concentração baixa, ele é um ácido fraco, ele tem um sabor muito característico, a gente utiliza ele tanto como efeito de tempero, como para
é utilizado essa propriedade levemente ácida que ele tem, por ser um ácido orgânico fraco. Mas na indústria, ele é utilizado na produção de tintas, solventes, adesivos e também na indústria têxtil. O biodiesel, né, que é o diesel que não vem de fontes naturais, que ele é o renovável. O metanol, em suma, é essencial na reação de transesterificação, que é a reação onde tem a formação dessas moléculas, que é similar ao diesel, né, que pode ser utilizado nos carros movidos a diesel. Devido ser uma fonte renovável, ele é um biodiesel, e então ele é um biocombustível renovável, que o metanol faz parte aí da reação de transesterificação. A gente também tem aditivos para combustíveis, que é utilizado na síntese de éter metilterquibutílico, MTBE, que ele melhora a octanagem da gasolina, né? Então, ele melhora uma característica da gasolina para que a gasolina seja bem utilizada dentro do motor com maior eficiência, maior rendimento. A gente tem aí solventes e anticongelantes, né? Então, o metanol em si é um solvente industrial utilizado, além de ser um componente-chave em fluidos automotivos, como os limpadores de para-brisa e fluido anticongelante, mas ele é tóxico, então tem que ter muito cuidado com o seu manuseio, e é algo que a gente vem batendo na tecla, principalmente quando a gente tem problemas associados à alimentação das pessoas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns processos de produção de produtos petroquímicos básicos. Eu trouxe aqui um vídeo sobre o processamento de xisto. Eu vou tentar voltar no final, porque, mais uma vez, eu achei que eu tinha acertado aqui a forma do áudio, mas não deu muito certo. No final, eu volto nele e a gente fala, comenta sobre o vídeo como um geral, e a gente fala do xisto. Mas um dos processos que a gente tem aí é a desidratação catalítica do etanol. Então, o etanol está representado nessa equação química aqui, né? Dois carbonos, OH. Então, lá na década de 80, a Petrobras concebeu um avanço no método com o propósito de extrair eteno de fontes renováveis em resposta à crise petrolífera que então assolava o mundo. Então, esse processo envolve a transformação do etanol em fase de vapor por meio de reação de desidratação, seguido de reação química, e aí eu tenho o composto que é o eteno, que a gente viu que é uma base para muitas outras reações químicas de produção de diferentes tipos de produto. Então, o etanol, em sua forma hidratada, é direcionado para reatores de leito fixo, no qual um catalisador de alumina age em conjunto com vapor de água. Então, essa presença do vapor de água ela é essencial para fornecer a energia térmica requerida, uma vez que a reação é endotérmica, né? Ou seja, ela absorve energia. Ele também ajuda a minimizar a formação de coque e a produção de superprodutos indesejados, né? Que aquele coque é aquele material de carbono que fica ali. Para assegurar uma conversão superior a 98, é possível empregar uma série de reatores em sequência. Então, o eteno gerado é submetido a um processo de secagem em torres contendo os peneiros moleculares, resultando aí no produto de uma pureza de 99,7%, uma excelente pureza para um processo tão complexo. Então, o gás combustível gerado nos diferentes estágios do refino em uma refinaria de petróleo frequentemente contém quantidades significativas de hidrocarboneto com dois carbonos. Então, por meio da aplicação do processo de separação criogênica, semelhantes aos empregados nas estações petroquímicas, se torna viável separar fluxo de etano e eteno com alta pureza. Então, esse processo de aplicação criogênica é justamente um processo onde eu utilizo diferentes temperaturas para poder haver essa separação, né? Então, o simples fato de trabalhar com as propriedades físico-químicas dos compostos
e no caso aqui, mexer na temperatura, eu já consigo separar devido às características físico-químicas das moléculas que estou querendo separar. Então, o eteno pode ser utilizado diretamente como matéria-prima, enquanto que o etano pode ser direcionado ao processo de steam cracking, aumentando assim a produção do eteno, né? Então, eu tenho o eteno, que eu já posso usar ele direto para as reações, como, por exemplo, de polimerização, como a gente viu, mas o etano em si ele tem que passar por esse processo. Então, aqui a gente vai falar sobre a recuperação do propeno na unidade de craqueamento catalítico. Então, a fração C3 e C4, que provém do craqueamento catalítico, que a gente viu nas aulas anteriores, né, é destinado a um conjunto de gases de petróleo liquefeito, que é o GLP, nas refinarias. Nessa corrente aí, há uma quantidade considerável de propeno que é usualmente queimado como combustível. No entanto, aproveitar esse propeno como matéria-prima da indústria petroquímica representa um aumento da rentabilidade das refinarias, devido a devido à substancial diferença nos preços de mercado dos produtos, né? Justamente pela oferta e procura dos consumidores. Além disso, o mercado global de propeno tem experimentado um crescimento notável, de 4,5% ao ano, até mesmo superando o mercado de eteno. A produção excedente da gasolina no Brasil permite a operação otimizada na unidade de FCC, para maximizar a produção do GLP e recuperar o propeno do GLP, fornecendo matéria-prima para as unidades de segunda geração. O objetivo, né, dessa unidade de recuperação é justamente garantir aí uma alta pureza superior a 99,5% e um teor de água aí inferior a 2 miligramas por quilograma e um teor de enxofre inferior a 4 miligramas por quilograma, né? Então, a gente tem aí algumas coisas que podem ser problemáticas. Uma que é a água, a gente está falando de combustível e de compostos orgânicos, aí já consegue perceber que a água pode ser um problema mesmo, e o enxofre, se a gente está falando de emissões, ele é um problema que mexe na qualidade, né? Mas também a gente tem aí a liberação de compostos à base de enxofre no ambiente, que em determinadas situações pode gerar alguns compostos ácidos, até mesmo podendo haver precipitações ácidas que podem ser problemáticas. Então, a recuperação do propeno presente na corrente de saída, ela é alcançada exclusivamente por meio de separação física para remover a impureza. A separação é realizada por destilação da carga, que inicialmente passa na torre de debutanização. Então, aqui a gente já tem um processo de destilação, né? Que eu vou mexer nas temperaturas, justamente com os pontos aí de fusão e ebulição e as propriedades físico-químicas dos compostos que eu estou querendo avaliar para que ocorra essa separação, para posteriormente ser direcionado ao conjunto GLP. O produto da parte superior dessa primeira torre, após ser submetido a lavagens cáusticas e com água, é encaminhado para uma torre de desentanização. Então, o C2, produzido na parte superior, é destinado ao sistema de gás combustível da refinaria, enquanto que o produto da parte inferior são os hidrocarbonetos de 3 átomos de carbono, que é o propano e o propeno. Então, quando a gente fala C2, C3, está relacionado com a quantidade de carbono das moléculas. Então, com os C3 aí, né, que são com 3 carbonos, por exemplo, propano e propeno, são direcionados para a torre de fracionamento da unidade onde são separados. O propano obtido na parte inferior também é direcionado ao conjunto de GLP, enquanto que o propeno é comprimido, passa por um leito de catalisador aí, à base de óxido de zinco e óxido de cobre, justamente para remover os sulfetos de carbonila e arsina. Então, esses catalisadores aí vai diminuir aquela carga de enxofre nesse composto, como também os compostos à base de arsênio, que não são interessantes.
E a maior parte do propeno será utilizado para empresas que aí vão novamente processar para gerar o polipropileno. Já o processo de steam cracking, que a gente comentou, é um processo de pirólise. Ele é uma técnica onde eu tenho uma decomposição, ou seja, né, eu estou mexendo com temperatura para que essa decomposição ocorra, mas em atmosfera mais inerte possível. Então, a ideia é que eu retiro o oxigênio e faço um processo pirolítico. Ele ocorre exatamente pela ausência, né, de oxigênio, ou o oxigênio aí está numa fração tão baixa que ele não vai interferir grandemente no processo como um todo. Então, além de produção dessas olefinas, as unidades de pirólise geram grande quantidade de água desmineralizada, vapor de alta pressão, energia elétrica e hidrogênio, entre outros recursos. O processo começa com a decomposição térmica na presença de vapor de água em forno de pirólise para produzir as olefinas leves, né, sendo o produto principal o metano. As reações incluem processo de desidrogenação, craqueamento e polimerização. A gente vai falar sobre elas, mas o próprio nome já diz do que se trata, né? Desidrogenação, aquele processo onde eu vou retirar os hidrogênios, enquanto que no craqueamento eu vou ter quebras e a polimerização vou ter a soma de monômeros. E também o processo de condensação, que é justamente onde ocorre aí a condensação dos produtos da fase gasosa por meio de diferença de temperatura. Então, quando eu falo o processo de desidrogenação, vai gerar olefinas, alquenos de olefinas, compostos aromáticos e hidrogênios, que foi quando eu retirei os hidrogênios dos compostos. Quando eu faço craqueamento, o nome diz que craqueamento está relacionado com quebra. E aí, obviamente, se eu estou quebrando cadeias carbônicas grandes, ao quebrar, eu vou formar compostos com menor peso molecular. Já a polimerização, isso é o contrário, porque a polimerização ela aumenta o peso molecular, justamente porque ela não aumenta a quantidade de monômeros. Então, essa molécula vai ter mais átomos, obviamente, vai ser mais pesada, vai ter um peso molecular maior. E a condensação vai gerar aí os naftenos e os aromáticos. As variáveis cruciais que controlam o processo incluem tipo de carga usada, temperatura e pressão da reação, a taxa de passagem pelo forno e a proporção entre vapor e carga, né? Então, isso aqui está relacionado diretamente com o processamento industrial, e aí vai depender do desenho, do tamanho, da forma que vai conduzir isso, e aí a gente vai ter sistemas para poder controlar, mas também pode ter intervenção humana para que a gente consiga chegar no objetivo final bem otimizado com maior rendimento. Então, a maior proporção depende do tipo de carga, mas são influenciados por condições operacionais, como eu disse para vocês. Por exemplo, o metano não é uma carga viável comercialmente devido ao alto consumo de energia necessário para quebrar as ligações carbono e hidrogênio na molécula de temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Olha isso que interessante. O metano, eu estou falando de um gás que ele é formado por um único átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, que é o CH4, gás metano. Então, para que eu chegue nessa molécula, eu tenho que ter vários processos de quebra de moléculas mais complexas. E a quebrar a ligação requer muita energia, né? Que faz sentido, né? Eu tenho que dar energia para poder romper essa estabilidade que essa molécula tinha para gerar esse composto, e no final tem que ser mais estável. Então, para quebrar essas ligações para gerar compostos metano, já não é muito viável, porque o consumo de energia é alto e temperaturas acima de 1000 graus Celsius.
Então, o etano é a carga ideal para a produção do eteno, pois a formação do radical é estável, minimizando a produção de propeno e outras olefinas com maior peso molecular. Então, a complexidade da mistura dos produtos aumenta à medida que a massa molar da carga aumenta. Justamente por isso, né? Se eu tenho o meu início de tudo, eu tenho grandes compostos orgânicos, grandes moléculas, com grande quantidade de carbono, e a ideia é reduzir isso em moléculas menores, a complexibilidade vai mudar de acordo com o produto que está entrando ali. Se eu tenho um produto grande, com alta massa molar, né, uma molécula grande, contém muitos carbonos aí, eu vou precisar de um processo com mais gasto de energia e tudo, e otimização, justamente para que eu tenha esse craqueamento correto, então a complexidade é maior. Então, quanto maior a massa molar, né, eu vou ter uma maior complexibilidade, e aí eu vou ter parâmetros de processos que tem que ser muito bem desenhado para que eu tenha o melhor rendimento e gerar, de fato, aquele produto que eu tenho maior interesse. Então, além da massa molar, a composição da carga desempenha um papel crucial nas reações que ocorrem. Então, os compostos parafínicos normais são mais suscetíveis às quebras do que o isoparafínico, tá vendo? Entender quais são esses compostos, ele é um parafínico ou ele é um isoparafínico, que eu vou poder utilizar o processo da forma correta. Já os naftênicos, eles têm uma resistência considerável à quebra, enquanto que os aromáticos não passam por esse processo. Em vez disso, desempenham um papel fundamental na formação de coque. Então, assim, os aromáticos não vai ter essa quebra devido à estabilidade dele, por ser um anel com 6 carbonos e as ligações duplas alternadas, então dá essa estabilidade. Porém, como ele passa no processo, digamos assim, que de direto, sem reagir, né, ele vai gerar essa formação do coque aí, que vai ser esses carbonos que não conseguiram, ou que não conseguiram passar pelo processo por uma característica físico-química dessa molécula mesmo. Então, é necessário manter um teor mínimo aí de 50% de compostos parafínicos na nafta petroquímica para que o processo seja feito da forma ideal. Então, para cada tipo de carga, há um ponto de conversão em que o rendimento do eteno atinge seu máximo. Então, à medida que aumentamos a conversão, ocorre um aumento na produção de hidrogênio, metano e aromáticos, que, por sua vez, diminui o rendimento do eteno. Então, quando a gente fala de um processo industrial, rendimento é algo que a empresa está antenada, né? Porque quanto maior meu rendimento, quer dizer que meu processo está mais robusto e eu vou utilizar o máximo da minha matéria inicialmente que foi levada para o processamento. Então, se eu tenho alguma alteração aí por processo ou por característica, eu posso acabar aumentando a produção de hidrogênio, metano e aromáticos, né? Que aí vai depender do que foi entrado nesse processo, e obviamente eu vou perder no rendimento do eteno, que seria o meu alvo nesse processamento industrial. Por que tem esse declínio? Devido à reação de Diels-Alder, que é uma reação que forma o butadieno, qual reage com outra molécula de eteno e outras olefinas, produzindo compostos aromáticos. Então, o próprio meio ali faz com que a gente tenha condições para que esses átomos se reagem entre eles, formando aí compostos como, por exemplo, aromáticos, que são compostos estáveis, através de reação de condensação. Além disso, pode ocorrer também por meio de reações de polimerizações devido aos radicais livres envolvidos ali. Então, radical é aquela espécie que tem muito interesse em reagir.
Então, onde ele encontrar outra molécula, a tendência dele é reagir mesmo. Então, aí tem essa reação em cascata, digamos, que vai gerar essa polimerização, que pode ser um problema para o meu processamento. Outra causa de redução do eteno ocorre quando essa molécula participa da formação do coque, na presença de compostos aromáticos e temperaturas superiores a 800 graus, né? Então, nesse processo, em temperaturas maior que 800, eu vou formar esse coque, que é aquele residual de carbono ali que vai ficar incrustado no meu processo. Então, ao aumentar a severidade do processo de pirólise da nata, o rendimento do eteno também aumenta, mas esse aumento é acompanhado por uma maior produção de produtos indesejáveis, como o metano e aromáticos. Além disso, o aumento na severidade do processo resulta na diminuição da produção de olefinas de maior massa molar, como propeno e hidrocarbonetos com 4 átomos de carbono, e gasolina de pirólise. Então, assim, é aquela velha história do processamento industrial, né? Eu tenho que ter a condição otimizada, a condição certa para que a minha matéria entre no processo, passe pelas transformações, direcionada da melhor forma para que a gente tenha a maior formação com melhor rendimento. Eu vou voltar lá na parte do chileno que eu tinha comentado com vocês, e aí a gente pode abrir para dúvidas, mas podem falar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida. Gilzinho, que ele fala do processo de xisto, e são rochas olíferas, e a gente extrai o óleo dessas rochas. A forma dele de chamada que o pessoal conhece é como folheto, e ele é classificado em duas Professor, categorias. Oi, só coloque o vídeo em tela cheia, que fica melhor de visualizar. eu não entendi. Coloca o vídeo em tela cheia, que fica Ah, melhor para visualizar. tá bom. Foi, isso. Aí a gente tem o boleto betuminoso, que é formado, né, por essas rochas com- compactas, que é uma mistura pastosa ou até mesmo fluida de hidrocarbonetos naturais. E ele é extraído usando com solventes. Já o folheto pirobetuminoso, ele é formado pelo querogênio, que é a combinação de carbono, hidrogênio, enxofre e oxigênio, o qual, por não ser solúvel nos solventes orgânicos comuns, precisa ser aquecido para poder ser extraído da matéria mineral sob a forma de óleo e gás. Esse processo é conhecido como pirólise. É o folheto que mais, esse betuminoso é o composto que tem no Brasil maior quantidade. Então, a maior concentração desse xisto ocorre no Brasil. Ele é o segundo lugar na posição. Isso acontece devido justamente à formação geológica aí, né? A gente tem a ocorrência deles em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul. Isso veio devido, né, ao sedimento dessa época paleozoica. Opa, vou passar aqui o vídeo, né? Isso. Em São Mateus do Sul, a 140 quilômetros de Curitiba, é onde que o Brasil tem a SIX, São Mateus do Sul, que é o maior parque da América Latina, que utiliza a tecnologia de exploração para que exploração do xisto.
Ele é o único processo moderno em condição de operação para extração contínua de óleo de xisto com baixo consumo de água. Os demais processos do mundo, ele utiliza muita água, tem um gasto excessivo, né, e é mais antigo. Do Brasil, ele é um pouco mais moderno. Então, a formação hiratípica, a gente tem um corte específico, né? A gente tem aí o solo rochoso, o solo argiloso, a camada vegetal e embaixo a camada superior de xisto, onde é a primeira camada de exploração do óleo, que é uma camada aí de 6,5 metros, que tem um teor básico de 6,4% de óleo. E abaixo a gente tem uma camada intermediária, que é a camada de calxisto rica em sílica e magnésio, e a inferior, que é a camada de xisto, utilizado com 2% na camada de exploração, com teor médio aí de 9,1%. Né? Esse processo de mineração, nesse Petro-6, que é esse complexo onde ocorre no Brasil, ela é feita a céu aberto, né? E utiliza o método de tiras paralelas de 25 metros de largura, com recuperação simultânea da área minerada com recapeamento e reflorestamento. O principal equipamento é esse demonstrado aqui, que ele faz a remoção simultânea do capeamento e da camada intermediária, liberando o xisto das camadas de perfuração. O transporte e escavação, ele é realizado em duas camadas, com um conjunto de escavadeiras elétricas. Então, após extração, ele é utilizado no processo de tratamento, né, que é o modelo petrolítico, Petro-6, que a ideia é um processo de britadeira para que a gente chegue numa redução de partícula menor. Aí ele é levado ao sistema de esteiras até o peneiramento, cujo o objetivo é separar a fração menor. A fração menor segue de volta para a mina e a fração britada e peneirada, ela é carregada até o reator cilíndrico ou retorta, e aqui vai acontecer o processo de pirólise. Então, a gente vai ter um fluxo de gás quente, uma zona de aquecimento e uma zona de retortagem ou pirólise, liberando toda a matéria orgânica. E aí a gente tem uma recuperação no reciclo frio, que é onde embaixo eu tenho o xisco retortado. E essa partícula aí, ela é recolhida e devolvida para a área mineral. Em cima a gente tem a liberação aqui de vapores, né, conhecido como neblina de pirólise, que passa por um conjunto de ciclone, onde eles são precipitados e separado o óleo. Aí o óleo segue para uma unidade de fracionamento, ele entra, né, nesse reator e ocorre a separação em diferentes frações. O gás utilizado no reator, ele é dividido em três partes. A primeira de reciclo frio, que retorna para a área debaixo do reator. A segunda vai para o forno, que vai aquecer e volta para a parte de pirólise. E a terceira é enviado para o condensador, onde tem a separação do óleo, que depois é utilizado para uma unidade de tratamento de gás, para que tenha a separação e purificação.
e aí a partir daqui ocorre a extração dos gases, correto? Então, aqui, só quis mostrar um processo, né, em uma escala mais industrial, como a gente está acostumado a ver no dia a dia mesmo. Então, essa animação, ela resume tudo isso, né? Ali a gente está falando do processo do xisto, onde vai ser extraído o óleo, né? Então, tem toda a etapa de mineração, a parte de moagem ali, de britagem, justamente para reduzir os tamanhos de partícula. Ele comenta da reflorestação, né, a parte depois do processo da mineração, que volta com a camada de vegetação por cima, e aí eu levo para um processo aquelas partículas ideais, onde eu tenho a separação do óleo, literalmente, e esse óleo é direcionado para uma torre, onde vai, de fato, separar os compostos interessados de acordo com as propriedades físico-químicas desses materiais. Alguma dúvida, gente? Isso é o que a gente tinha para falar hoje. Todo o material foi retirado da apostila, né? Continuo estudando pela apostila, e aí a gente encerra a aula ao vivo de hoje. Tudo certo? Agradeço. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Obrigadão. Boa noite a todos. Obrigado, eu quem agradeço. Tchauzinho, Carlos. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, boa noite a todos aí também. Um abraço.